Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu me endireitar aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Tudo bom? Oi, Bela. Oi, Ingrid. Ingrid já entrou. Muito bom. Oi, Luiz. Peraí, vou te aceitar, Ingrid. Peraí. Magu, tudo bom? Oi, Ana Catarina. Ai, eu adoro o nome Catarina. O nome de rainha, né? Oi, Olá! Ingrid. Tudo bom? Tudo bem? E você, Paty? Como é que Tudo você tá? bem. Você é Tão tão linda como linda. sempre. Você é tão linda. Ai, que Ai, bom que que é pele recíproco, né? bonita. Ai, que ódio. Que ódio, porém admiração. Boba. Olha só, Ingrid, a gente sempre dá um tempinho pro pessoal ir Aham. entrando, Tá, aí a gente começa, tá bom? tá Ó, bem, como é que tá combinado. essa quarentena? Ai, cara, tá tensa, né? Assim, estou bem, estou segura, estou em casa, meu trabalho concede home office, né? Não tenho nenhuma situação, na família, né? Enfim. Então, estou bem. Tendo em vista aí tudo que, né, tem um monte de gente passando e tudo mais. Mas já tô, né? O isolamento já tá deixando a gente assim meio zonzo, né? Meio zureta. Você tem Então, feito coisas estranhas também, eu tenho. Assim, eu tenho usado incenso que eu não usava. Aí agora eu virei a maluca do incenso por olha, eu conta sempre fui a maluca do incenso. Você sempre foi? Sempre fui. Eu virei a maluca do incenso, agora eu tenho planta também, entendeu? Uhum. Tô pensando em comprar um cachorro. Olha isso, olha, tá vendo? Gente, Tá lá vendo. pra ter um bichinho pra fazer companhia, tudo mais. É isso. Mas você tá naquela vibe produtivona ou tá com raiva dos produtivões? Ah, eu tô oscilando, Paty. E é engraçado porque não é de um dia para o outro, é de uma semana para outra que eu oscilo. Então tem uma semana que eu tô assim, insônia, produzindo 18 horas por dia, louquíssima, rainha dos projetos, elaborando um monte de coisa, produzindo vários conteúdos. Aí chega na semana seguinte, dá uma virada na chave, e aí é muito sono, acorda, continua com sono, quero ficar de pijama o dia inteiro e Aham. zerada, assim, não quero fazer nada, só quero ficar eu, meu Netflix, meus livros, ou então nada, olhar para o teto, passar o incenso, né? Entendeu? E é muito doido isso. E aí eu fico com raiva dos produtivões, entendeu? Eu Nessa também, hora. cara. Acho que eu nem. Olha, acho que a maior raiva que eu tenho nem é dos produtivões, sabe? Aquela pessoa que fica calma. Fica Ai, gente, calma. Minha cara, quem eu é que falo, meu fique calma? amor, eu não quero ficar calma. Eu quero a tua calma pra você. Exatamente, guarda para você. Não Guarda- me Não é mostra essa porque, calma. né, eles querem ficar calmas, mas não ficam pra si. Eles querem jogar na tua cara. Entendeu? Sim. Que você é Enquanto isso, a gente incapaz louquíssimo. de ficar calma e eles não, Ai, eles são gente, não dá. superiores. Ele, não, não, William. Aí eu também tenho variado nessas coisas assim, entendeu? A mim, eu fico muito preocupada com a minha irmã, né? Que ela mora fora, mora nos Estados Unidos. Uhum, E lá tava bem complicado essa coisa do Covid. Aí lá, assim, do Covid, ela, na cidade que ela mora, teve o uhum. ataque de vespas, Ai, gente, teve as é, pragas do Egito todinha lá. tudo. Não, aí teve Ai, a questão do Black Lives Matter, que teve tinha toque de recolher, aí ela passou a uhum. voltar de Uber para casa por causa do toque de recolher. Teve terremoto, mas não chegou na cidade dela, chegou Ai, gente, perto. que horror. E Uhum. tem um vulcão ativo, Olha, Deus é mais. entendeu? É. Tenho a menor condição de morar num lugar desse, gente. Me deixa aqui com o meu genocídio mesmo, entendeu? Que aqui a gente luta, a gente já tá mais ou menos entendendo como é que funcionam as coisas, a gente vai pra rua, vai, luta,
Entendeu? Não Não, me aí bota a num lugar de ponte vulcão, de terremoto, não, gente. Pelo amor e de uma Deus. ponte principal lá da cidade caiu, tem que o trajeto que ela fazia em 20 minutos demora 1 hora e meia. Aí eu fico pensando, caraca, realmente eu tô ótimo na quarentena, não tenho do que Exatamente, reclamar. Tô exatamente. É isso. perfeita, graças a Deus, Deus me É, comanda. exatamente. Porque, Porque, olha, olha, coitado, brasileiro não tem um dia de paz, mesmo não morando tem. fora. Ai, Não, coitada, sabe? coitada, cara, olha, Ai. é muito estressante. E ela trabalha com educação infantil, né? Ela é Uhum. professora de educação infantil. Então, nossa, coitada, gente, é Ainda muita tem fama de isso, né? problema que a bichinha tem. Muita coisa. É. Então, acho que a gente já pode começar, deu uns minutinhos. Beleza. Vou me apresentar formalmente para quem ainda não me conhece. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva, sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é trazer convidados para falar de temas que são convenientes e pertinentes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade acadêmica como um todo. Hoje, nosso tema é mulher negra, latino-americana e caribenha, em celebração ao dia 25 de julho, para quem não sabe, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Nós convidamos a Ingrid Davi, que é bacharel em comunicação social e especialista em acessibilidade cultural e gestão de marketing. Atualmente, ela é mestranda da UFRJ, né, Ingrid, em políticas públicas e direitos humanos. Então, assim, Perfeito. ela é uma militante, uma mulher negra que entende bastante desse tema e eu acho que vai contribuir muito. Ingrid, eu quero começar agradecendo o seu aceito do nosso convite de participar aqui. Acho que vai ser muito instrutivo para os nossos alunos, para a nossa comunidade do IFIX. Estou muito satisfeita de ter você aqui. Eu que agradeço muito, Paty. Estou muito feliz de estar aqui. Você já me apresentou, é isso aí mesmo, gente. E, obviamente, estou em processo de aprendizagem, né? Então, espero que o que a gente conversar aqui nesse bate-papo realmente possa contribuir para quem está assistindo, para quem for assistir posteriormente, quando ficar salvo lá no IGTV. E é isso, também vou ficar sempre à disposição, porque é uma pauta que me move e que, né, enfim, me atravessa, e que eu gosto muito, tanto como para a vida, né, assim, pessoalmente falando, como também para os meus estudos, direciono minhas ações, então estou aí sempre à disposição também para conversar a respeito, para quem quiser me procurar depois. Então, assim, Ingrid, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente da importância do dia 25 de julho para nós, mulheres negras, né? Eu sei que a galera aqui está toda vendo, deve estar acompanhando, que alguns perfis no Instagram, no Facebook, colocaram Julho das Pretas e talvez Isso. algumas pessoas não estão acompanhando e não Uhum. estão entendendo a motivação dessa mobilização. Então, você poderia explicar por que o dia 25 de julho é importante para a gente? Ah, com certeza, Paty. Então, bom, gente, o dia 25 de julho, além dele ser uma data aqui no Brasil que já celebrava, né, já homenageava a Teresa de Benguela, porque eu acho que é importante a gente também pontuar que é um nome, uma referência de mulher que a gente tem, que lutou muito, né, resistiu muito e contribuiu muito na manutenção de algumas comunidades quilombolas e indígenas durante o nosso processo, né, de escravidão que a gente viveu aqui no Brasil. E também é uma data em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Essa data, ela resulta, né, de uma série de ações que vão acontecendo a partir do momento em que a gente tem um esforço coletivo do feminismo negro. Então, a gente, lá em 1992, a gente tem um encontro, né, um encontro de mulheres negras que é muito pautado pelas questões políticas, e aí a data é decretada oficialmente. Mas eu acho que é importante a gente pontuar que ela é esse resultado de várias ações coletivas. Então, historicamente falando,
Desde o século XVII, a gente vem tendo um movimento do feminismo negro, né, que depois a gente vai entender que ele vai ganhar esse nome, na época ele não tinha, que começam os movimentos feministas, os encontros feministas, para debater o direito das mulheres, e a partir disso, a partir do momento em que as mulheres negras vão sendo alforriadas, né, nos outros países, porque no Brasil ainda demorou mais um pouquinho, e elas não se sentem representadas nesses conselhos, nesses encontros, elas começam a questionar, a pontuar, a se posicionar, a questionar, a falar de lugar de fala, né? Também não já com esse nome, com outro nome. E então acho que a importância dessa data é justamente para que a gente tenha como um marco importante poder pensar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, principalmente a partir desse lugar diaspórico, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente aqui na América Latina e tudo mais, a gente carrega uma questão muito forte, que é a questão racial, uma questão muito forte, que é a questão de gênero, e a gente também carrega uma questão muito forte, que é a questão de classe. Então, já somos vistos aqui como os países subalternos. Então, acho que é importante quando tantas autoras... Eu vou tentar focar nas autoras brasileiras, porque eu acho que a data também pede isso. Mas a gente sabe que temos, enfim, temos referências de autoras estadunidenses, enfim, europeias, que também são importantes para a construção, né, desse pensamento, dessa identidade e das ações, né, inclusive políticas. Mas eu vou tentar focar nas autoras brasileiras. Eu acho que Djamila é uma autora que, principalmente agora, da contemporaneidade, que vem falando muito sobre as opressões estruturantes e sobre o quanto é importante que a gente não analise essas categorias de maneira isolada. Então, ela fala da interseccionalidade, obviamente com base em outras autoras também, de fora do Brasil. Então, a gente carrega tudo isso, né? A gente carrega a questão da classe, a gente carrega a questão do gênero, a gente carrega a questão da raça, e a gente não tinha esse espaço. A gente não tinha a gente não tinha o olhar. Então, quando o feminismo, que vem ganhando uma força maior, eu acho, assim, principalmente na década de 70, 80, que vem tomando esse boom mundial, a gente fica com uma dificuldade ali de se expressar, de não se sentir representado nesses lugares, e que é o apagamento, que é a invisibilização que a gente tanto fala hoje em dia também. Então, é muito importante. O interessante da data é que ela acaba colocando o protagonismo da mulher negra na luta, tanto pelo combate à opressão. E acaba resgatando o feminismo a partir de uma perspectiva, o feminismo negro, a partir de uma perspectiva latino-americana, né? Porque a data fala em mulher negra, latino-americana e caribenha. Então, ela está trazendo uma referência a nós, mulheres negras, que ocupamos esses locais digamos, do hemisfério sul, do mundo. Então, assim, será que você poderia falar um pouquinho mais sobre esse feminismo negro a partir de uma perspectiva latino-americana? Eu acho que ele é extremamente importante, porque, principalmente, eu acho que quando a gente... Acho que na década de 80, acho que foi a partir da década de 80, a gente teve um marco, que eu vou dar uma colada aqui, que foi o terceiro encontro feminista latino-americano, que foi em 1985. Então, porque aí as datas, acho que, e os nomes dos eventos, eles também são importantes porque foram a partir deles, né? Então, a gente tem uma estrutura mais organizada das mulheres negras, que a partir disso foi dando início a uma organização, inclusive, política. Então, quando a gente lê, né, Angela Davis, a gente lê Bell Hooks, a gente lê essas outras autoras estadunidenses, tudo isso vem fazendo muito sentido para a gente, porque tem muitos dados, muitas experiências que se atrelam ao que a gente vive aqui. Mas a partir do momento em que a gente também lê, que eu acho que o grande nome dessa virada ali
dessa década de 80, que vem com essa questão do feminismo negro, eu acho que é a Lélia Gonzalez, que é a nossa autora aqui, que é brasileira e tudo mais. E a Lélia, ela vem com a questão da americanidade. Então, quando ela traz essa questão, dizendo que a gente só vai ser capaz de conseguir se organizar enquanto sujeito político, que a gente só vai conseguir enxergar as nossas dificuldades, pensar politicamente o nosso lugar na sociedade, a partir do momento em que a gente olhar para a nossa ancestralidade, olhar para a nossa identidade e acho que acima disso, desse olhar, respeitar, valorizar, aceitar que ela existe. Então, quando ela fala da diferença, né, entre a formação histórica e cultural das questões raciais e do racismo que acontecem nos Estados Unidos e que acontecem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que a formação dessa população negra, ela inevitavelmente ela vai ser diferente. Né? Quando a gente tem nos Estados Unidos uma questão de apartheid, né, que era legalizado, né? Ele tinha uma lei que regia essa segregação, que passava, né, enfim, por questões de transporte público, lugares frequentados, escolas, bairros, calçadas, etc. Essa formação da população negra estadunidense, ela vai se dar de uma forma, porque ela vai se dar com base nessa lei, né, que, apesar de ser um absurdo, era uma lei, então eles precisavam invariavelmente ali, enfim, cumprir. E quando a gente tem um cenário completamente diferente, que é o cenário aqui do Brasil, e que não é, no caso, não é só o do Brasil, né, da América Latina também, que é um cenário de racismo disfarçado, que é o que todo mundo hoje, até tá aí, né, o pessoal tem falado bastante, que é a questão do mito da democracia racial. Então, quando a gente tem um racismo que ele não é olhado, logo, ele não é cuidado, ele não é combatido, a gente tem uma outra estrutura de sociedade, uma outra vivência dessa população negra nesse lugar. Então, eu acho que a Lélia, ela vem muito firme, com uma característica muito importante, que é quando ela fala até, inclusive, de todas as influências, de todas as características culturais e históricas que a população negra nessa diáspora contribui para a formação do país, para a formação desse continente e tudo mais. Então, quando a gente tem... E esse debate ainda tem ganhado agora uma proporção, mas essa proporção ela ainda está recente, né? Então, eu acho que é importante que a gente possa olhar para essas características, enxergar a política feminista e enxergar os nossos espaços também. Então, quando ela fala, a Lélia, quando ela fala da influência de toda a nossa força de trabalho para a construção desse país, desse continente, mas também toda a influência cultural, quando ela fala do português, né, que é da nossa linguagem, se a gente não olha para isso, a gente não consegue se entender enquanto sujeito político, a gente não consegue se entender nem enquanto cidadão no mundo. Então, eu acho que é importante, Paty, a gente pensar que são assim, marcos extremamente importantes assim, para essa trajetória. A gente fala de toda uma estrutura que os países e a civilização, né, dos países africanos tinham antes do processo de colonização, que nem eram divididos, né, como a gente conhece hoje, né, a divisão dos países que a gente conhece hoje. Daí vem um segundo grande momento, que é o momento do sequestro e da escravidão, né, que aí dá todo o início a essa diáspora e a período de colonização e tudo mais. A gente tem um terceiro marco, que são as revoltas, que é o surgimento dos quilombos e que aí também acho que também tem uma fala importante nesse ponto, que quem eram as lideranças dessas revoltas, porque se você jogar no Google, se você, de repente, buscar nos livros de história, você primeiro vai ter muita dificuldade de encontrar quais foram essas revoltas, né? Porque elas são propositalmente invisibilizadas. Especialmente se for capitaneadas por mulheres negras. Exatamente. Principalmente. Então, assim,
Isso é muito de propósito, sabe? Então, assim, a gente tem estruturas, organizações, sistemas, associações que existem até hoje de união das mulheres negras, espalhadas pelo Brasil, espalhadas pela América Latina, que as pessoas também não sabem que elas existem. E elas existem justamente como uma maneira, como um elemento importante, um lugar, um espaço político, físico, de resistência desde as revoltas, desde todo o processo de formação desses quilombos e tudo mais. Então, assim, a gente precisa olhar para as nossas ações, precisa olhar para a nossa ancestralidade, para a gente se enxergar e para a gente poder dar conta de pensar nessas ações políticas feministas, negras, para que a gente possa ser visto. Eu queria dizer, inclusive, sobre... tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Jurema Werneck, maravilhosa, sou fã, Maravilhosa. que ela, inclusive, questiona o próprio termo, né, de mulher negra. Ela fala que mulher negra não existe. E ela tem um texto chamado Nossos Passos Vêm de Longe. E quando eu li isso nesse texto, que ela fala mulher negra não existe, eu fiquei, como assim, meu Deus? Como não existe? Mas ela logo explica que a maneira como a gente é categorizado com o olhar do Ocidente, com o olhar eurocêntrico. Então, se fosse, de repente, nós nos categorizando, a gente talvez não se nomeasse mulher negra. Então, até o próprio nome que a gente vem carregando e tudo mais, o nome que dá as nossas características, né, não foi dado pela gente, não foi criado pela gente. Ele foi criado por toda uma hegemonia branca, cristã, né, porque acho que a questão da religiosidade também é uma questão extremamente forte, masculina, enfim. Então, eu acho que é um olhar mesmo mais sensível que a gente precisa ter para a gente poder se entender, né, no mundo. Você acha que essa data faz um esforço de inserir a mobilização da mulher negra aqui no Brasil num contexto latino-americano? Veja bem, eu pergunto isso porque eu observo, né, que a gente no Brasil tem uma certa dificuldade de se identificar como latino-americano. E isso, assim, eu confesso por mim mesma, né? Quando eu vivi nos Estados Unidos, e aí tinha que preencher um formulário, e tinha lá African American and Latin, eu não sabia o que eu tinha que botar. Uhum. Né? Porque eu não sabia que se eu era African American, porque eu não sou América, e também não me identificava como latina. Né? Até a minha supervisora de doutorado na época de lá, ela falava que para eu não preencher latina, porque latina, naquela escala social deles, era bem inferior à mulher negra. Então ela falava, Paty, você não é latina. Né? E a gente não tem, você não é latina, você é uma mulher negra. Né? Como se ser latina fosse uma coisa fosse um fato de demérito. E a gente aqui não tem muita intimidade, especialmente nós negros, de se identificar com o contexto latino-americano. Tá? Acho que essa data faz esse esforço de inserir a gente né, no contexto latino? Eu acho que sim, Paty. Eu realmente acredito que sim, porque, primeiro, é isso. A gente tem muitas referências europeias e estadunidenses. Então, não que isso seja ruim, porque elas são, enfim, referências negras, feministas, ativistas, que são extremamente importantes para o nosso estudo, para a construção do nosso vocabulário e do nosso repertório, enfim, né, de conhecimento e tudo mais. Mas é isso, assim, a gente tem uma extrema dificuldade de olhar aqui para dentro de casa, né, e poder enxergar as nossas referências daqui, as nossas autoras, as obras daqui. Então, eu acredito, de verdade, que o movimento que acontece para alguém que está dando início aos estudos e se interessando no início da caminhada, né, pelo feminismo negro, ele começa assim. Primeiro, ela vem numa vibe Angela Davis, sabe? Uma vibe Bell Hooks,
tipo, escritoras estadunidenses e aí também um pouco europeias ali. Depois elas começam a entrar em contato com esse continente africano, então elas correm lá para Chimamanda, né? Vão lá para Scholastic, vão lá para outras autoras, né? Enfim, para Buchemecheta, para autoras ou romancistas, ou contistas, ou, enfim, autoras que realmente escrevem sobre, né, questões raciais, ativismo e tudo mais. E aí ficam... me sinto completa agora, sabe? Adquiri vários conhecimentos, fiz esse contato com a África e tudo mais. E não olham para cá, né? Acho que sei lá, para Audre Lorde, não olham para as autoras brasileiras mesmo, que a gente tem bastante referência aqui. Eu acho isso até um pouco perigoso, porque eu acho que quando a gente não olha para as nossas referências daqui, a gente perde, porque são vivências daqui. São coisas que eu vivo, são coisas que você vive, sabe? Então, a gente nunca vai estar 100% contemplado, né, nos textos das autoras de outras regiões, porque... e eu acho que isso dificulta muito. Acho que no processo histórico como um todo, Paty, a gente tem muita dificuldade de olhar para as nossas referências da América Latina. E aí isso acaba refletindo também nos estudos do feminismo negro, sabe? E é isso, né? Eu acho que algumas pessoas chamariam isso do famoso viralatismo e tudo mais. Eu fico meio insegura de usar essa expressão, sabe? Eu não curto muito. Mas eu acho que existe sim uma falta dessa valorização das autoras daqui, mas que eu acho que é proposital. Eu acho que há uma invisibilização, né, que a gente precisa lidar aqui, que coloca também as nossas referências nesse lugar de invisibilização, e a gente acaba tendo uma dificuldade maior de encontrá-las, de encontrar as obras, de encontrar as autoras. Eu acho que agora a gente tem tido uma... Também não quero usar a palavra oportunidade, mas eu acho que a gente tem tido um desafio bem nesse momento de poder refletir sobre as questões raciais. E aí eu já aproveito para já fazer essa provocação para que a gente consiga pesquisar, para que parta da gente também esse movimento de entender um pouco mais do funcionamento das nossas questões daqui, sabe? Eu acho que, obviamente, elas vão se atrelar às questões indígenas, porque quando a gente fala de América Latina, a gente não fala só das comunidades quilombolas, a gente fala também das comunidades indígenas, que são, né, as tidas minorias que a gente conhece e que, importante dizer, minoria política, né? Porque é isso, a gente continua sendo aí, né, somando todas as pessoas negras com as pessoas indígenas e tudo mais, a gente é maioria da população, né? Quando se avalia a quantidade, volume. Mas a gente é minoria política porque a gente não está, né, nesses espaços de poder, nos lugares de tomada de decisão. Então, acho que também é um ponto importante para a gente tocar. Tem autoras maravilhosas, que eu também vou aproveitar esse momento para falar, que é a Julieta Paredes, ela é da Bolívia, tem a Espinosa Minhoso e a Oxio Curiel. Elas duas são da República Dominicana. Também deixei anotado a cola, porque a gente também fica nessa de ficar só usando o sobrenome, né? Oxio Curiel. Eu cheguei a dar uma olhada. Isso, exato. E elas são ótimas porque elas vêm justamente falando da política feminista, só que com base nesse etnocentrismo, né? Com base reforçando a importância da resistência nesse processo todo de descolonização. E, ao mesmo tempo, acaba sendo uma discussão também muito recente, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro de casa, que a gente vai encontrar muito mais sinergia com a gente. Você falou uma coisa que me chamou a atenção em relação a ser minoria política e maioria em termos estatísticos e quantitativos. Aí eu queria fazer um link já com a nossa realidade, a gente falar um pouquinho
sobre direitos e acessos da mulher negra aqui no Brasil. Né? Nós somos maioria em termos numéricos, tanto considerado, né, maioria, a população brasileira é a maior parte composta por mulheres e com maioria composta por negros. Então, mulheres negras são, assim, fazendo uma generalização, é a maioria da população. Só que a gente ainda se encontra na base da pirâmide social em diversos aspectos, não sei se dá para falar em todos. Né? A gente tem uma dificuldade de melhores empregos, melhores acessos à saúde, melhores oportunidades ou melhor acesso a bens culturais. Então, assim, será que a gente pode falar um pouquinho sobre essa diferença de direitos e acessos que as nossas mulheres, que nós mulheres, gozamos aqui no Brasil? Com certeza, Paty. Se eu não me engano, eu acho que nós mulheres pretas somos 30 e pouco por cento da população toda, né, do Brasil toda. Então, somos a maioria das mulheres, na população a maioria é mulher, e dessas mulheres a gente também é maioria. Exato. Então, assim, a gente entende, a partir do momento em que a gente olha para o nosso passado, a gente começa a entender do porquê que a gente está nessa base da pirâmide social. Né? Obviamente, a gente ainda está vivendo o resultado de um processo de escravidão, um processo que era de extrema exploração, de extrema violência, violências diversas, né? de vários sentidos e tudo mais. E quando a gente tem o momento da alforria, né? O momento da abolição da escravidão, a gente tem ali uma população negra sendo tornada livre, que é aquele livre entre muitas aspas, né? A gente tem uma população que falam para ela, olha, vai, né? Entrega na mão de Deus e vai. E essa população, ela sai sem nenhum salário, sem nenhuma aposentadoria, sem nenhuma medida compensatória ou reparatória, sem nenhum bem, sem nenhuma terra, sem posse, sem roupa, sem comida, sem nada. Sem acesso à educação, sem ter tido acesso à educação, enfim. Então, eles saem com uma mão na frente e outra atrás, sem terem tido a oportunidade de se desenvolverem, né, intelectualmente e terem adquirido outras capacidades para trabalharem agora nesse novo lugar, né? E o que acaba acontecendo? A gente tem ali um retorno dessa escravidão, porque o que esses homens negros e essas mulheres negras que foram libertos sabem fazer? Os trabalhos que eles já faziam nas fazendas, nas lavouras, ou nas cozinhas das casas grandes e etc. Então, a mulher negra, ela tem características que são traçadas pela burguesia branca, que é a característica da reprodução, que é a característica da comida e do cuidado com a casa, que é uma característica para sofrer mesmo, né? Violências, estupros, etc., que é uma característica desumana, né? É vista e enxergada como um animal. Então, e a abolição tem 132 anos, né? Então, é um processo que está muito recente. Se a gente for, né, se a gente for olhar, a gente tem, dentro do período de existência do Brasil, a gente teve mais séculos com escravidão do que sem escravidão. E a gente ainda está colhendo, infelizmente, esses frutos podres, né? Mas que, por conta de toda essa habilidade e desse processo de muita resistência que as mulheres pretas vieram desde África, trouxeram para a diáspora, resistiram aqui, a gente vem ocupando esse lugar da base da pirâmide social. Então, a pirâmide ela funciona mais ou menos dessa forma. O homem branco, né, o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. Então, isso faz com que a gente, ao longo desses anos, né, dessas décadas, tenha se desenvolvido
nas questões domésticas, por exemplo, no cuidado com a casa, no cuidado das crianças, no cuidado das famílias brancas. Então, Jurema Werneck, inclusive, fala sobre a importância do surgimento da organização das empregadas domésticas. São mais de 7 milhões de empregadas domésticas, se eu não me engano. Então, assim, é um número muito grande. E que a política, né, e a própria lei que regia esse trabalho, ela demorou muito tempo para existir, porque ela veio também num processo de exploração muito grande. Então, e isso, obviamente, trouxe grandes feridas para o nosso desenvolvimento econômico, para o nosso desenvolvimento político, para a nossa ascensão social, enfim. Isso acaba refletindo nas diferentes esferas. Então, quando a gente fala de meritocracia, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai olhar para isso, porque as oportunidades elas são completamente diferentes. Então, quando a gente tem, logo após o processo de abolição, que vem o surgimento das favelas, né, as pessoas indo morar nas regiões periféricas do país, da cidade e tudo mais. E essas mulheres pretas, que são as mulheres que sustentam muitas vezes suas próprias casas, com 2, 3, 4 trabalhos, braçais, trabalhos vistos como os trabalhos operacionais, né? Essas mulheres, elas são quem cria os seus próprios filhos e os filhos das famílias brancas. São essas mulheres que precisam limpar suas próprias casas e limpar as casas das famílias brancas. Né? Enfim, são essas mulheres que precisam escolher entre ou cuidar de Deus e o mundo ou cuidar só de si. E que a gente vem também numa leva do passado, que a gente tem uma questão muito importante, Paty, que é a questão do nosso silenciamento e da nossa... como é que eu posso dizer? Do nosso cuidado com o outro. Silenciamento e o cuidado com o outro. São duas características importantes para a nossa sobrevivência durante muito tempo. Então, é o que a gente aprende a fazer, é o que as nossas bisas ensinaram para as nossas avós, o que as nossas avós ensinaram para as nossas mães, o que as nossas mães ensinaram para a gente. Né? Então, assim, quando a gente ascende socialmente, quando a gente acessa os espaços da universidade ou cargos de poder, cargos tidos como cargos de poder, né? Um cargo de gerência, de coordenação e tudo mais, a gente sabe que ali, quando a gente está fazendo esse movimento, a gente está rompendo com uma estrutura que, de certa forma, foi importante, porque ela nos trouxe até aqui, mas que a gente está tentando justamente romper na nossa geração para tentar promover, de certa forma, para as gerações futuras, uma realidade um pouco melhor, uma realidade diferente do que nossas mães, nossas avós e nossas bisas passaram. Eu acho que talvez eu tenha me perdido um pouco Não, é isso mesmo. Sabe que eu estava aqui pensando justamente quando você falou na questão do pós-abolição, né? Porque ainda que, né, a lei da abolição tenha trazido uma liberdade jurídica para a população negra, ela não conseguiu garantir uma liberdade real à população e acabou gerando ainda marginalidade, que é o que a gente vive hoje. Até aí, quando você está falando, eu fui me lembrando da história da Virginia Leone Bicudo, que foi a primeira psicanalista negra que a gente teve no Brasil, né, e que só foi reconhecida como psicanalista depois que ela morreu. Né? Enfim, e é uma referência que eu gosto bastante. E quando ela começou a discussão sobre temática racial lá no começo do século XX, ainda não tinha essa discussão sobre gênero. E ela foi a primeira aluna negra da Escola de Sociologia de São Paulo. Primeira mulher, né? Não só a primeira negra. Então, você imagina como é que foi a inserção daquela mulher naquele contexto. Sim. Né? E se a gente for analisar hoje o trabalho dela, a gente vê várias nuances de gênero que são importantes. Então, assim, eu
eu considero dizer que talvez essa temática de articular gênero e raça seja mais recente, né? A gente, há algum tempo atrás, estava mais preocupado com a questão racial, que é justo, que a gente deve ter, mas a gente acabou silenciando, esquecendo de articular e problematizar a localização da mulher negra nesse contexto todo. E é por isso que a questão do feminismo negro e a mobilização da mulher negra frente à luta pelo antirracismo é importante. E aí eu queria justamente que você fizesse já esse link com a questão do protagonismo da mulher negra na luta antirracista. Sabe? Sim, importante. Na luta feminista. Sim. Que parece que já existe uma localização, a Djamila Ribeiro faz isso muito bem, e outras autoras também, como a Carla Cantirelli. Mas assim, na luta antirracista, que a gente ainda percebe algum certo protagonismo do homem, né? E uma desvalorização das nossas heroínas, como a Maria Filipa, né? Que assim, poucas pessoas conhecem, a própria Teresa de Benguela. Né? Então, assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da relevância do protagonismo da mulher negra na luta antirracista. Sim. Eu acho que, primeiro, quando você fala da nossa primeira psicanalista, né, enfim, mulher e negra, a gente pode também já falar de epistemicídio, né, que é justamente quando a gente tem esse roubo, né, do nosso protagonismo, das nossas autorias, enfim, que outras pessoas brancas acabam assumindo, ganhando esse protagonismo. E aí eu acho que é muito... Olha, essa sua fala realmente me tocou. Eu acho que ela eu acho que o nosso caminho ele tem que ser realmente por aí. A Grada Quilomba, ela fala sobre o outro do outro, que é justamente onde a gente está, né? Onde a mulher negra está. Ela, nas pautas raciais, acaba que o protagonismo é do homem negro. Nas pautas de gênero, acaba que o protagonismo é da mulher branca. Então, a gente está sempre nesse lugar de... Quando a gente está falando de raça, a gente é o outro, né? No caso, a outra ali da pauta de raça. Quando a gente está falando de gênero, a gente é a outra, né? É a segunda colocada, né? Na pauta de gênero. Então, por isso que é extremamente importante que a gente assuma a nossa voz, né? O nosso lugar de fala, que a gente consiga se entender nesse lugar enquanto sujeito político também, para que a gente possa ter vocabulário para perceber as nuances, perceber o racismo, porque ele é sofisticado, ele nem sempre eu até falei isso em outros encontros que eu tive, até na semana passada, o racismo ele nem sempre vem da maneira como a gente vê televisionado. Né? Quem dera fosse, porque seria exatamente. mais fácil combatido. Seria mais fácil de ser combatido, seria mais fácil das pessoas, inclusive as não negras, perceberem e assumirem esse papel também na luta antirracista. Então, assim, mas não. Muitas vezes ele vem sofisticado, ele vem nessa falta de acesso às universidades, ele vem na escolha de uma pessoa, né? Eu quero essa daqui para trabalhar comigo. Aquela não, eu acho que a aparência... técnicos, né? Eu acho que essa daqui tem cara de que sabe mais isso aqui. Cara de que sabe mais. Qual é a cara de quem sabe mais, né? É a cara da pessoa branca. A boa aparência, a boa aparência, né? O cabelo. Como é que... de repente um cabelo diferente, que esse cabelo assim é muito despojado. É muito nananã. Então, assim, até quem eu escolho para me relacionar amorosamente, para ter como amigo, né? Hoje é dia do amigo. Então, assim, quem são essas pessoas, né? Assim, então, será que as minhas escolhas, será o que eu tenho como beleza, será o que eu tenho como escolha para minha construção dentro da sociedade, ela é uma escolha mesmo, ela é com base em quê? Né? Então, eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. A partir do momento que a mulher negra, ela é
o outro do outro, né? Diante dessas lutas, tanto a luta na questão racial quanto a luta na questão de gênero, a gente precisa se entender nesse lugar, a gente precisa entender quais são as nossas pautas, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos desafios, para que a gente possa lutar por eles. Então, se o meu desafio é porque eu estou nessa base dessa pirâmide social há vários e vários anos. Então, o que me falta para que eu saia dessa pirâmide, dessa base dessa pirâmide social? Né? Enquanto cidadã, enquanto questões intelectuais, enquanto carreira, enquanto... Enfim, tudo. O que me falta? Porque é isso, se você não precisa nem ir numa região tão marginalizada ou periférica, não. Mas você vai numa favela mesmo, assim. Você vai ver o grande número de casas que são lideradas por mulheres pretas. Né? Para onde que vão esses homens? Né? Para onde que vão essas figuras masculinas? Né? Para onde que estão os pais dessas crianças que essa mulher preta depois tem que ficar cuidando sozinha, sabe? E aí, será que isso também não impede que essa mulher negra consiga se desenvolver intelectualmente, que ela consiga estudar para conseguir empregos melhores? Provavelmente sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter a real noção de tudo que nos falta para que a gente possa se desenvolver e alcançar espaços diferentes e melhores, né, na sociedade. Então, e uma coisa, Paty, que me incomoda extremamente é que, para além disso tudo, que a gente vai, né? A gente vai pro mestrado, vai botando a cara, vai botando o pé na porta, vai lutando e tudo mais. Muito provavelmente porque teve uma mãe preta, né? Sempre. Sempre que se sacrificou. Preta. Exatamente. Sempre uma mulher preta. Precisa limpar a casa, não, vai estudar. Né? Deixa que eu limpo. E assim vai. Então, assim, queremos seguir desse jeito? O que a gente pode fazer de diferente? Que outros lugares eu posso estar? Eu tenho capacidade de estar? Porque durante muito tempo, esses lugares nos foram negados e tentavam nos fazer acreditar que a gente não tinha nem capacidade para estar nesses lugares. Né? Livros e livros foram escritos, né, e distribuídos por aí, lidos, com esse tipo de argumento, de que as pessoas negras não eram capazes, não eram de que as mulheres precisavam ser submissas mesmo porque Deus mandou, enfim. Então era isso, né? Acho que a mulher negra ela acaba tendo que lidar com essas duas super, hiper, mega, ultra grandes questões, que é a questão de tipo, mulher precisa ser submissa, a mulher precisa cuidar da casa, a mulher precisa cuidar da família. Se a mulher for agredida, ela tem que orar, enfim, para que as coisas se resolvam. E não se divorciar, por exemplo, enfim. E não denunciar também, por exemplo. E aí a gente tem uma questão racial que é extremamente forte, porque é isso. Pessoas que aprenderam também com seus pais, com seus avós, que a pessoa negra é uma pessoa inferior e que ela precisa trabalhar, porque ela é mais forte, os ossos, os músculos, né? A estrutura corporal é melhor para tais esportes, é melhor para tais serviços braçais, etc. E tal. Então, assim, a gente tem uma gama de obras e livros e artigos que foram elaborados aí ao longo do tempo, convencendo a população dessas coisas, sabe? Então, quando a gente tem conhecimento disso e a gente fala, cara, não quero isso para mim. Existem mulheres pretas que estão vindo lutando contra essas afirmações já há um tempo. E aí? Vai chegar em mim. Porque eu tô onde eu tô, porque tiveram pessoas lutando antes para que eu estivesse aqui. Eu vou deixar parar em mim? Ou eu também vou buscar fazer alguma coisa? Que aí entra essa questão que você provocou, né? Desse nosso lugar nessa luta antirracista. Então eu vou parar aqui? Ou eu vou tentar dar continuidade com os recursos que eu tiver? Nem sempre a gente tem muito recurso, né? Mas, enfim, com os recursos que eu tiver, né? Enfim, de que maneira eu consigo ou mudar um pouco, né, o cenário para mim, ou tentar mudar também para quem está vindo por aí, sabe?
E são duas batalhas muito grandes. A gente precisa entender que elas existem. É a batalha da questão de gênero, sim. É a batalha da questão de raça, sim. As E de mulheres são classe vistas... também, E né? de classe E de também, classe né? também, porque assim, ainda Exato. que assim, a gente tenha muitos problemas ainda, aí, desafios a enfrentar, a gente também pode reconhecer algumas pequenas vitórias nos últimos anos. Por exemplo, a gente vê uma inserção maior de mulheres negras em jornalismo, como a Maju, ou, como aquela moça que eu esqueci da Globo News agora, eu sou horrível com nomes. A gente Flávia Oliveira, não? Flávia Oliveira. Então a gente tem Ai, uma maravilhosa, participa, adoro ela. maravilhosa. Eu gosto da Flávia Oliveira porque ela fala de outros assuntos além de não ser raça, sabe? Ela não é chamada só para falar disso. Isso eu acho fantástico, Sim. porque eu amo muito nela. Então, assim, a gente tem uma participação. Uma vez eu li um TCC de uma aluna aqui da UFRJ falando sobre a mudança do perfil de trabalhadores de shopping. Há uns anos, 15 anos atrás, você não via negros trabalhando na Chili Beans, Uhum. ou na Zara, ou na Cantão. Hoje Uhum. você vê umas negonas bonitonas, sabe, na Chili Beans. Bem. Bem Uhum. aquela, né? Mas aí você vê que é um estereótipo Sim. definido negra, né? Porque tem que ser aquela negra que lacra, né? Você não pode Sim. ser como a Carol Rocha, né? Que é minha amiga, ela fala, não pode ser o estereótipo da neguinha. Tem que ser aquela Uhum. a Tem que negona ser a que rainha. a rainha e tal. Uhum. E aí, Uhum. né, as outras que não se encaixam nesse perfil do estereótipo do cabelão, da Uhum. maquiagem, tal, elas trabalham na Americanas, na casa de vídeo, Sim, sabe? sim, Então, sim. assim, ainda assim, mesmo que a gente conquiste a representatividade, dentro da representatividade tem hierarquias, Tem sabe? hierarquias. Tem hierarquias, não estão assim, os lugares dos fashions, né? Não são Uhum. ocupados por qualquer negra, é Sim. ocupada pelas negras que lacram, sabe? Então é mais uma violência ainda que simbólica contra nós mulheres negras. Com certeza. Porque elas nos obrigam a ser de um determinado padrão. Uhum. E aí, né, se a gente entrar no assunto do padrão, a gente também vai embora falando aqui. Mas, né, agora você também pode perceber, Paty, que tem uma questão muito importante que é, dependendo da... Claro, tem aí marcas, empresas que elas estão tentando... eu acredito, eu sou um pouco até ingênua, digamos. Eu realmente acredito que algumas empresas estejam mesmo com esse foco numa Não, também política de acredito. diversidade, sabe? Uhum. De equidade racial, de equidade de gênero. Eu acho que tem algumas empresas que realmente elas estão nesse movimento. Claro que não adianta também criar uma política por criar. Né? Se você não treinar a tua equipe, porque também a pessoa fica lá como estranho no ninho, não tendo nenhum tipo de interação com as outras pessoas, não se sentindo pertencente, etc., também não funciona. Né? Então, eu acho que tem toda uma capacitação, tem todo um treinamento. A professora Meg Hayar, ela fala sobre isso, né? Uma professora, né? Ela é travesti, então ela também fala disso quando a gente fala de diversidade, da importância desses cursos, né? Dessa preparação da galera antes desse tipo, né? Assim, antes dessas contratações que são ainda contratações que, infelizmente, ainda dependem de uma política para acontecerem. Mas a gente consegue ver, quando a gente fala em padrão, a gente consegue ver duas grandes diferenças. Quando a gente fala de marcas despojadas, da juventude e Tipo coisa e Chili tal, Beans. estilo, né? A gente fala dessa negra lacradora. A gente Uhum. fala desse papel, dessa mulher, sabe? Com muitas tranças, com muita maquiagem, com roupas maravilhosas e etc e tal. Quando a gente vai para um outro ambiente de trabalho, que é um ambiente mais formal, que é um ambiente da área da saúde, que é um ambiente ainda considerado conservador, a gente ainda tem, mesmo que esse ambiente esteja ali trabalhando essa questão da diversidade, ainda assim eles vão optar pela negra de pele mais clara, pela negra de cabelo menos volumoso, Menos volumoso.
né, Alisado de preferência. alisado de preferência, ou então trança melhor não, que tá um coque, né? Então, assim, a gente ainda tem essa disparidade, né? Então, tipo, você vai ter uma reunião com uma empresa do ramo do petróleo. Então, né, tem que ir como, né? Blazer, coque, se possível, uma maquiagem super discreta, de preferência um brinquinho de pérola, para não desviar a atenção e tudo mais. Então, assim, a gente ainda tem que lidar com isso no sentido de se adequar aos trabalhos, porque é isso, né? Como a gente não tem uma grande oportunidade de escolha onde a gente quer trabalhar, com o que a gente quer trabalhar, porque nos é negado, né, o tempo todo, quando nos surge uma oportunidade de trabalho, a gente acaba tendo que deixar um pouco da nossa identidade de lado para tentar se adequar ao estilo um pouco ali, né, preferido pelo contratante, digamos assim. Então, se você é essa pessoa que é discreta na maquiagem, que usa brinco pequeno e coque e vai para Chili Beans, talvez vão falar assim, pô, teria como você, de repente, lançar né? Entendeu? Black, com um black. turbante. Lançar um turbante, entendeu? Lançar umas estampas, né? Então, assim, esse tipo de coisa a gente precisa observar também. Porque é sutil. Com muita atenção. Entendeu? Com muita atenção, porque às vezes a gente está tanto nessa empolgação da representatividade que a gente esquece que não consegue ser representado pela representatividade. Exatamente. Né? Que é a maioria. E eu acho que quando você fala, inclusive, da Maju, da Flávia Oliveira, dessas pessoas, a gente tem também aí um outro cuidado que é extremamente importante que a gente tem que ter, que Lázaro Ramos já falou sobre isso várias vezes, Conceição Evaristo também maravilhosa, corações mil para Conceição, que é justamente a história de ser o único negro, né? De meio que cumprir com essa cota. Por exemplo, temos já uma jornalista mulher negra no telejornalismo no canal aberto. Opa, tá bom. Já é o suficiente, já mostra que a gente é super diverso. Não, sabe? Não é porque Maju, de repente, está lá, né, apresentando o jornal hoje, que você não possa mais contratar nenhuma outra mulher negra para trabalhar, para ser âncora, etc e tal. Já temos uma colunista no jornal aqui impresso, que é uma mulher negra. Tudo bem, você pode ter mais. E tudo bem, ela não precisa só falar sobre as dificuldades que ela encontra na vida por ser mulher e nem por ser negra. Sabe? Ela pode falar sobre qualquer outra coisa. Ela pode falar sobre o que ela tem especialização, ou sobre, enfim, uma série de coisas. Qualquer tema. É claro que talvez, muito provavelmente, essa escrita ela vai vir racializada, ela, né, essas falas, né, esse trabalho vai ser construído de uma maneira racializada e com a questão de gênero ali embutidos, porque tem a ver com a pessoa que tá elaborando, né? Mas ela pode falar sobre cultura, ela pode falar sobre política, ela pode falar sobre economia, ela pode falar sobre mil coisas. Exatamente. Ingrid, nosso tempo está quase acabando. Ai. Olha, cara, o tema é tão bom que a gente foi, tem né? Ficar aqui. Minuto. Então, assim, eu não quero encerrar antes de te agradecer propriamente. Fiquei muito feliz com a live, foi muito bom mesmo. Quero depois a gente fazer uma nova live sobre isso. Quero. Tô vendo que a gente tem muito assunto para tratar. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Eu também quero agradecer a todo mundo que assistiu, porque o nosso tempo está acabando, não quero encerrar. Obrigada, gente. Obrigada, Paty. Obrigadão. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Paty. Obrigada. Nossa, estou muito empolgada aqui. Gente, olha, ótima boa noite para vocês todos e se cuidem, hein, por favor. Isso, importante. Bela, Jorge, todo mundo que ficou assistindo aí, brigadão, tá? Tari, amo vocês. Beijo, gente.